Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é como definir a estratégia empresarial. Tópicos a serem abordados nesta aula são o conceito de empresa, conceito de estratégia, missão, visão e valores. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as 4 perspectivas essenciais nas empresas, analisar os impactos da missão, visão e valores na estratégia. Bom, como é que surge uma empresa, um negócio, né? Como é que as coisas acontecem? Eu criei uma frase aqui que meio que traduz um pouco do porquê e como surgem as empresas, as organizações. Elas surgem para transformar um sonho em realidade. Geralmente o empreendedor, o empresário, o fundador, é aquele cara que teve a ideia, que desenvolveu o produto, desenvolveu o serviço e a partir dali criou a empresa. Ele está ali muitas vezes realizando um grande sonho, né, um grande pensamento que ele está tornando realidade através de um produto, de um serviço e que se transformou numa organização. Então é transformar um sonho em realidade, um produto em serviço e necessidade. Por que é transformar em realidade e necessidade? Por quê? Quando eu penso alguma coisa, imagina que eu seja um inventor. Como, por exemplo, Thomas Edison, que foi um dos fundadores da General Electric, né? Thomas Edison, uma das grandes invenções que ele fez, apesar de várias, foi a lâmpada elétrica. Então, o sonho dele era fazer acender uma lâmpada com eletricidade. Então, a partir de um sonho dele, que ele conseguiu fazer, transformou em realidade, né? E transformou esse produto, no caso a lâmpada, numa necessidade para a comunidade, para a população, para a sociedade. Por quê? Porque se eu tenho um sonho e transformo esse sonho em realidade, mas se eu não vendo esse sonho, seja ele através de um produto ou através de um serviço, eu não criei uma necessidade. É uma coisa que é só minha e, portanto, não é um negócio. E uma coisa interessante também é pensar que você pode criar um produto e não necessariamente criar uma empresa. Você pode inventar um produto. Muito bem, inventei um produto, patentei, é meu. Como é que eu vou comercializar isso? Eu não quero eu comercializar, eu vou passar para uma organização. Então eu não tenho uma empresa, eu tenho um produto. Quando eu tenho um produto, aí fica talvez mais fácil de eu abrir uma empresa para comercializar o produto e a partir daí comercializar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto produto. Então uma empresa é diferente de um produto, né? Eu posso criar um produto e não uma empresa, mas eu jamais vou criar uma empresa que não tenha produtos ou serviços. A empresa seria então a entidade responsável por comercializar os produtos ou os serviços, né? Eu posso ser um inventor e não necessariamente ser um empresário. No caso do exemplo que eu dei do Thomas Edison, ele foi um inventor e também um empresário. Até dizem que nem foi tão bom empresário assim, porque depois de um tempo a GE passou para a mão de outras pessoas, porque talvez não sobrevivesse até hoje se dependesse só da cabeça do inventor, que não era um grande empresário, é só um grande inventor. Então, são situações diferentes, mas sempre transformar um sonho em realidade, um produto em serviço em necessidade. E toda empresa, ela é igual. Ela é igual em que sentido? Toda empresa comercializa alguma coisa, um produto ou um serviço. E para comercializar, por exemplo, um produto, eu preciso ou comprar esse produto de alguém, por exemplo, da indústria, e aí eu vou ser um varejista, então eu vendo para o consumidor final. Ou um serviço, né? No caso do serviço, talvez eu não precise comprar de ninguém um serviço, porque eu mesmo sou o prestador do serviço. Mas eu preciso ter algo na prateleira, seja um produto ou um serviço, para vender. Uma vez que eu vendo, eu recebo o dinheiro dessa venda e com esse dinheiro que eu recebi, eu ou compro mais produtos para vender mais, ou compro mais matéria-prima para produzir mais e vender mais, ou invisto mais em conhecimento, aprimoramento para vender mais serviço. Então o ciclo sempre é vender, receber o dinheiro, reinvestir na organização para vender mais. Toda empresa é igual. Você põe dinheiro nela e você tira dinheiro dela. Portanto, ela está crescendo, né? Se eu ponho dinheiro, imagina que eu abro uma empresa com R$1 milhão, abri a empresa com R$1 milhão. Ao final de 5 anos eu tirei R$2 milhões, então a empresa cresceu através de lucro. Se eu coloquei R$1 milhão, eu não saquei nada porque a empresa está com problema, né? Se eu coloco dinheiro e não sai dinheiro, a empresa tem problemas, ela vai com certeza quebrar, né? Se eu ponho dinheiro, tem que sair dinheiro e tem que sair mais dinheiro para que a empresa cresça. Toda empresa ela só pode surgir de duas opções de dinheiro, né? Ou você põe o seu próprio dinheiro nela né, capitaliza o seu dinheiro lá, põe no capital e faz a empresa começar, ou você chama alguém para ser seu sócio, ou seja, ou você põe o seu dinheiro ou você convida alguém para pôr o dinheiro dele. No caso, um sócio. Mas
o dinheiro sempre vai vir de duas origens, ou de você ou do seu sócio. Quando a empresa começa a dar lucro, porque sobra resultado, né? Ou seja, eu vendo, eu tiro os custos e sobra lucro nessa conta, então a empresa está crescendo. Aí a partir daí tem a terceira opção de onde pode vir o dinheiro, que é da própria operação, que é o que faz a empresa crescer. Então toda empresa vai ser igual, seja ela de produto, seja ela de serviço. Para você começar, você tem que pôr ou o seu dinheiro ou ter um sócio que ponha o dinheiro dele. E se ela for bem, ela então gera um dinheiro de uma terceira opção, de uma terceira fonte, que é da própria operação. Toda empresa é igual e toda empresa ela vai ter 4 grandes perspectivas que precisam ser tomadas conta muito de perto, independente se seja uma empresa de serviço, seja uma empresa de produto ou um mix das duas coisas. Toda empresa tem 4 grandes perspectivas. A primeira, finanças, porque toda empresa foi criada com fins de gerar lucro. Você não cria uma empresa para não gerar lucro. Se você cria uma organização que não tem fins de gerar lucro, mas de prestar um serviço, você está criando uma ONG, né? Uma organização não governamental, ou uma organização sem fins lucrativos, como uma associação de classe, por exemplo. É uma organização, é uma instituição, mas não visa lucro. A empresa sempre visa lucro, portanto, uma das perspectivas é finanças. E o que está lá dentro de finanças? Está lá as vendas, as margens, os lucros, tudo aquilo que está relacionado com dinheiro. Uma outra perspectiva que a empresa tem é clientes. Você não tem uma empresa se você não tiver clientes. Se você tem um produto ou serviço que ninguém tem a necessidade de comprá-lo, portanto você não tem clientes, você não tem uma organização, você não tem uma empresa. A empresa depende de clientes. O que está relacionado com clientes? Eu posso pensar quem compra meu produto, né? Qual é o público-alvo que eu quero vender, qual é o perfil, o comportamento, a reputação, como é que a minha empresa é percebida, a sua reputação pelo cliente que compra o meu produto, o meu serviço. Então, uma segunda perspectiva muito importante é relacionada a clientes. A terceira perspectiva é relacionada a pessoas. E o que está dentro de pessoas? Os colaboradores da organização, basicamente as pessoas que fazem tudo funcionar. É o vendedor que vende o produto, é o comprador que compra a matéria-prima, é o pessoal do recursos humanos que administra o pessoal, é o pessoal do marketing que cria as campanhas, não importa onde esteja alocado os indivíduos, mas uma empresa sempre vai ter pessoas, em maior ou menor quantidade, mas sempre vai ter pessoas. E por último, é a perspectiva de processos. O que tem a ver processo com a organização? Eu chamo processos o corpo, né, que movimenta a organização. Porque, por exemplo, quando o vendedor vende, alguém precisa entregar essa mercadoria, ou alguém precisa prestar o serviço que foi vendido. Né? Quando acontece a prestação de serviço ou a entrega da mercadoria, alguém precisa receber esse dinheiro lá no contas a receber, né? Que vai emitir a fatura e vai receber o dinheiro, vai saber se o dinheiro entrou ou não no caixa da organização. Uma vez que o dinheiro entrou no caixa, eu posso pensar se eu vou aplicar esse dinheiro no banco, se eu vou comprar mais matéria-prima, se eu vou expandir a minha fábrica, a minha loja, enfim. Então, as pessoas tomam conta dos processos. Os processos são as interligações que existem entre todas as áreas da organização funcionando. Por isso que eu chamo de corpo da empresa. O processo é tudo aquilo que movimenta, né, que interage e faz a empresa existir e continuar rodando, né? Financeiramente bem ou não, você vai ter que ter processos para ter uma organização. E dois professores nos anos 90, o professor Kaplan e Norton, professores americanos, eles criaram uma metodologia chamada de Balance Scorecard. E o que é o Balance Scorecard? Traduzindo, né, são indicadores balanceados de resultados. E o que diz essa teoria? Essa teoria diz que eu preciso olhar para essas 4 perspectivas que toda empresa, toda organização vai ter e equilibrá-las. E equilibrá-las de acordo com o quê? De acordo com a minha estratégia. Então veja que para eu pensar a minha estratégia empresarial, o nome desse curso é Como Definir a Estratégia Empresarial, para eu pensar a minha estratégia, eu preciso também entender que a minha estratégia ela é fundamental, eu diria até essencial, para que eu tome decisões sobre essas 4 perspectivas, sejam elas finanças, clientes, processos e pessoas. Tá? Olha aqui na própria teoria do Kaplan e do Norton, por que o indicador financeiro é importante dentro da estratégia? Porque, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Ou seja,
toda empresa só tem dois lugares de onde o dinheiro pode vir antes de ter lucro, né? Que é o seu dinheiro ou o do seu sócio. Então, quando eu olho para a perspectiva financeira, como é que eu, que estou colocando dinheiro na empresa, ou os meus sócios que estão colocando dinheiro na empresa, querem que a empresa seja construída, né? Como é que eu olho para o indicador financeiro, como é que eu percebo se a empresa está indo bem ou está indo mal. Então, é uma perspectiva que eu preciso tomar conta. A outra é cliente. E o que diz a teoria? Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? Aí já entra um componente que é visão. Né? Eu falei de estratégia, estamos falando aqui das 4 perspectivas, e agora entra também visão, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Mas o importante é que como é que os clientes nos veem? Como é que o cliente vê a nossa organização? Como é que o cliente vê a sua organização? O nível de produtos que você entrega, o serviço que você presta. Então, o cliente é que vai validar se o que você definiu como sua visão está ou não acontecendo. A outra perspectiva, que é processos internos do negócio, que eu chamo apenas de processos, é o seguinte: para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Vamos dar um exemplo? Uma rede de fast food, né, de lanche rápido. Qual que é o foco, com certeza, estratégico dela, para ela ser um fast food, né, uma comida rápida? É que ela tenha processos muito bem estruturados. É que ela saiba, por exemplo, que o hambúrguer tem que ser fritado a temperatura X, com nível Y, né, de azeite ou de óleo, enfim, que tenha tantas gramas, né, que o pão seja do formato X, que tenha a consistência Y. Ou seja, eu preciso olhar para o meu processo logístico de entrega, de operação, para garantir que ele está condizente com a minha estratégia. Então eu preciso ter um processo que consiga fazer que o lanche seja entregue na mão do cliente, na temperatura certa, no sabor certo, né, no aroma correto. Ou seja, eu preciso ter um processo eficiente que entregue para o meu cliente aquilo que eu estou prometendo entregar para ele, que é a minha estratégia. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E por último, a gente tem a perspectiva de pessoas, que o Kaplan e Norton, eles chamam de aprendizado e crescimento, mas eu chamo de perspectiva de pessoas porque é mais simples. Por que que eu não chamo de aprendizado e crescimento? Porque o que é o aprendizado e crescimento? São as pessoas desenvolvendo as competências para dar suporte à estratégia que a organização definiu. Olha o que ele diz: para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Ou seja, para cada patamar, para cada meta, cada objetivo que eu proponho para a organização, como é que eu consigo, com o meu time, fazer isso acontecer? Quais competências eu preciso ter na minha organização? Se eu não tenho, como é que eu vou buscar? Como é que eu vou desenvolver nas pessoas que estão na organização? Então, isso tem a ver com pessoas. Então, o Kaplan e Norton, quando eles falam do Balance Scorecard, eles olham essas 4 perspectivas que são comuns a todas as empresas de qualquer ramo. Todas elas vão ter finanças, pessoas, processos e clientes. Então, isso é igual para todos. Então, o Kaplan e Norton olha para essas 4 perspectivas e fala o seguinte: como é que elas têm que ser, elas têm que interagir entre elas e ser balanceada. Por isso, o Balance Scorecard, né? Por que eu tenho que balanceá-las? Porque olha aqui, se eu viso a estratégia do lucro, então eu preciso olhar na perspectiva financeira e aumentar o desempenho financeiro. Como é que eu vou aumentar o meu desempenho financeiro? Não sei, talvez eu vou negociar melhores taxas de juros com o banco, talvez eu vou precificar melhor o meu produto, talvez eu não vou dar desconto, vou dar mais desconto para alcançar mais clientes, não sei. Eu vou elaborar uma estratégia financeira. E olha como essas coisas se conversam. Se a gente olhar na última, que é a perspectiva do aprendizado e crescimento, que é aquilo que eu chamo só de perspectiva de pessoas, olha como é que é dito uma estratégia que alinha com o lucro que está na última caixinha. Assegurar treinamento e capacitação para a força de trabalho. Olha aí, se eu penso que a minha organização quer dar X de lucro, o quanto esse X de lucro está atrelado à competência das pessoas que estão na minha organização. O quanto eu preciso preparar, treinar essas pessoas para alcançar isso. Percebe então que ele fala esse de balance, né, balanceado, ou seja, eu também preciso olhar para a perspectiva de pessoas e perceber o quanto ela está alinhada e atrelada com a perspectiva de lucro. Do mesmo modo que é a perspectiva dos processos, né? Olha ali, ó. Melhorar os processos internos e implantar novas tecnologias. Ele coloca 2 estratégias diferentes, uma é melhorar o processo interno, a outra é colocar novas tecnologias, que vão dar sustentação para a minha estratégia com clientes. E qual que é a estratégia com clientes? Melhorar o atendimento aos clientes e implantar sistema de relacionamento com clientes. Olha aí, melhor atendimento e implanta o sistema de relacionamento.
E essas setinhas estão indicando o quê? Que elas estão correlacionadas e que elas então irão a trabalhar no aumento do desempenho financeiro, que é a perspectiva finanças, e que vai fazer eu ter mais lucro. Então percebe que essas 4 perspectivas, estando alinhadas, elas fecham a minha estratégia, elas fecham aquilo que eu me defini como objetivos. É nesse sentido que eu preciso olhar a minha estratégia, a minha visão e alinhar essas 4 perspectivas. E aí, voltando no modelinho do Kaplan e Norton, no centro desses 4 perspectivas, a gente está falando de visão e estratégia. Agora, o que é a visão e o que é a estratégia? A estratégia ela parte de 3 itens que são essenciais. Primeiro, missão. Segundo, visão. E terceiro, valores. O que é missão, o que é visão, o que são valores? Missão é o porquê da existência da organização. Por que a organização ela foi criada? Quando ela foi criada, o que ela queria trazer de solução de problema, o que ela queria trazer de solução para a sociedade, para a comunidade, qual que era a oferta que ela estava dando, por que ela nasceu, por que ela foi criada. E a gente vai dar alguns exemplos de missão daqui a pouquinho, mas a missão é o porquê da existência da organização, por que ela veio ao mundo. O segundo é a visão, né? Como é que a organização ela quer ser percebida pelos clientes? Qual a visão que os clientes vão ter da organização que eu estou montando, né? Ou que eu já tenho e quero implementar uma estratégia. Então, a forma como eu quero ser percebido e o porquê da minha existência vão definir o que eu vou definir para a minha estratégia. Olha aí, né? Missão e visão definem o que eu defino para a minha estratégia. E depois você tem valores. Né? O que na sua organização você não abre mão, né? É inegociável? O que você acredita sendo os valores primordiais da sua organização? Isso parece assim uma sopa de letrinhas, né? Missão, visão, valores, mas isso é fundamental, porque isso vai estar amarrado todo o código de ética da organização, todos os passos futuros da organização, todos os movimentos que ela vai dar, tudo que ela fizer tem que refletir a sua missão, a sua visão e os seus valores. É mais ou menos como um indivíduo, né? Isso aqui compõe o estilo de vida, a crença do indivíduo. E se ele age de um jeito diferente daquilo que ele prega, daquilo que ele diz, as pessoas percebem a inconsistência. Nas empresas é a mesma coisa. Se eu não tenho claramente a minha missão, a minha visão, os meus valores definidos, ou se eu os tenho, mas não os pratico, as pessoas percebem essa inconsistência. E aí, no médio e longo prazo, com certeza isso fica gritante. Então, isso é muito sério. Definir missão, visão e valores de uma organização é a mesma coisa que definir para um indivíduo. É definir o seu estilo de vida, as suas crenças. E isso vai dar toda a consistência para a sua estratégia organizacional, a sua estratégia empresarial. O que é estratégia? Né? Uma definição muito simples aqui do professor Chiavenato. Ele diz o seguinte: o processo estratégico constitui sempre um processo de mudança organizacional. A estratégia sempre tem a ver com mudança organizacional. É sempre o futuro, sempre para onde eu estou indo. Qual é a minha estratégia para os próximos 5 anos, para os meus próximos 10 anos, para os próximos 6 meses? A estratégia é sempre um processo de mudança. A estratégia é sempre um movimento de mudança e transformação, por mais defensiva que possa ser às vezes. Mesmo que a minha estratégia seja talvez me defender fortemente dos meus concorrentes, é uma estratégia. Se a minha estratégia não for me defender, for atacar, é também uma estratégia, né? Essa é a história de a melhor estratégia, né? A defesa é o melhor ataque, o ataque é a pior defesa, enfim, são meros trocadilhos musicais que a gente encontra por aí. Mas não importa, se eu escolhi me defender ou se eu escolhi atacar, ambos eu defini uma estratégia clara de movimento, de mudança e transformação para a minha organização. Estratégia tem a ver com movimento, né? Sempre para onde eu vou. E para onde eu vou é sempre o futuro. Então, quando eu olho a estratégia de algumas empresas, olha aqui, por exemplo, um varejista como o Walmart, né, a maior empresa global de varejo. Qual que é a estratégia do Walmart? É uma estratégia de preço. Sempre é o menor preço. Inclusive eles têm muitas propagandas de menor preço todo dia. É estratégia de preço. Eu quero sempre ter o menor preço. E aí, como é que eu amarro a minha estratégia com a minha visão, missão e valores? Se você for examinar a história da criação do Walmart, quando o Sam Walton, que é o criador do Walmart, falava da estratégia, ele dizia o seguinte: eu não quero, eu quero ter preço baixo todo dia na minha loja, por quê? Porque eu quero que o cidadão venha aqui, todo dia ele compre algo de mim.
Por quê? Porque essa pessoa vai viver aí 40, 50, 60, 70 anos, então eu tenho todo esse tempo para ganhar dinheiro com esse mesmo cliente. Porque se ele tiver preço baixo todo dia, ele vai voltar à minha loja. Essa era um pouco da filosofia do Sam Walton, criador do Walmart. Portanto, a estratégia, né, a missão, a visão, valores que ele defendia para a organização era muito foco no preço, né? Foco no preço baixo, o menor preço todos os dias. Você pode ter uma outra estratégia, que é uma estratégia de diferenciação de produtos. Você pode encontrar isso, por exemplo, numa 3M, né? Numa Ferrari. O que é uma Ferrari perto de um outro carro? É uma diferenciação de produtos. E por ser diferenciada, óbvio que eu estou pensando no cliente, né? No valor, no preço de venda. São outros atributos que são até menores, não no sentido, né, quantitativo, porque o preço de uma Ferrari é um valor bastante alto, mas é indiferente, porque à medida do público-alvo que eu defendo, que eu quero estar, que eu quero oferecer no meu carro, meu produto, não é tão relevante o preço, porque as pessoas que compram uma Ferrari são pessoas que têm um alto poder aquisitivo, portanto têm condições de comprá-lo. Não é uma questão de pedir desconto para comprar uma Ferrari, é uma diferenciação. Eu quero ter um produto que poucas pessoas têm, portanto o preço pouco importa, né? É uma estratégia diferente, por exemplo, de um varejista, que quer ter volume, quer ter preço baixo, quer que as pessoas comprem sempre o seu produto. Uma outra estratégia é de liderança de produtos e inovação. Onde a gente encontra esse tipo de estratégia? Você pode achar numa Apple, numa Samsung, por exemplo, né, com essa coisa dos smartphones, né, dos computadores. A Apple preza muito mais pela inovação, por ser líder, né, naquele segmento de produto, criar coisas novas, diferentes, e não está tão preocupada com o preço também. Por quê? Porque ela quer oferecer um produto inovador, diferente. Quem quer inovação, quer diferenciação, não se importa tanto com o preço. É uma estratégia, é um jeito de se posicionar no mercado, é um jeito de adequar o seu produto com a sua missão. Por que que eu nasci? Eu nasci para inovar. Essa era a filosofia do Steve Jobs. Eu quero inovar, eu quero criar revoluções. Portanto, liderança de produtos através da inovação. O preço nem é tão importante assim. Não é tão uma coisa tão aderente na minha estratégia. Mas tem muito a ver com a minha missão. Por que que eu criei a Apple? Para ser diferente, para ser inovadora, né? Como é que eu quero ser percebido pelos meus clientes? Olha aí a questão da visão. Eu quero ser percebido sim, como alguém que produz um produto diferenciado, inovador, cheio de design. Por isso que quando se lança um produto novo, as lojas ficam cheias lá de pessoas querendo ser o primeiro a comprar aquele produto. É uma estratégia de inovação. Uma outra forma de você ter uma estratégia é você querer ter uma intimidade com o cliente. Quem que faz isso hoje em dia? Alguns varejistas, você observa, e a Amazon, por exemplo, né? Com essa coisa de você querer entender o hábito de leitura, a música que se ouve e querer oferecer produtos que sejam exatamente do seu gosto. Então eu quero desenvolver uma intimidade com o meu cliente. Para isso eu preciso saber bastante do meu cliente, né? Eu quero que as pessoas percebam isso. Isso tem a ver com a minha missão. Eu nasci para entregar para você o produto que você quer ler na sua casa do seu gosto. Então é uma estratégia também. E uma estratégia operacional, aí você vê, por exemplo, no McDonald's, nas montadoras, que é produzir, né, em massa grandes quantidades, mas entregar no devido prazo, qualidade e preço. Então, é uma estratégia operacional. Eu preciso ter o meu processo muito bem desenhado, muito alinhado, para entregar aquele produto na melhor qualidade possível, no tempo correto, no preço correto. Então, é uma estratégia operacional. Então, perceba que missão, visão e valores, elas definem a estratégia da organização. Enquanto mais colado, quanto mais próximo tiver a minha estratégia daquilo que eu faço no dia a dia, melhor as pessoas percebem a identidade daquela organização. Ela não é uma organização disforme, que diz uma coisa e faz outra. É uma organização uniforme. Por quê? Porque a sua missão, a sua visão, os seus valores estão aderentes com aquilo que ela entrega e com aquilo que ela faz no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos, né, de missão e visão. Olha aqui a Mercedes-Benz Brasil. Eu tirei aqui um exemplo de visão. Olha o que diz a visão da Mercedes, né? Nosso objetivo é ser referência como empresa produtora e fornecedora brasileira dos melhores veículos comerciais agregados, automóveis, componentes e serviços. Buscamos atender às necessidades e expectativas dos nossos clientes e criar valor para nossos acionistas e demais públicos com os quais nos relacionamos. Percebe aí claramente na sua visão o que ela quer passar para o seu acionista e para os seus clientes? Olha aí, alinhando dentro da sua estratégia a sua visão. Agora vamos ver o que ela diz da sua missão.
Nossa missão é ser reconhecida como a maior fabricante e fornecedora mundial de veículos comerciais. Interessante quando ela diz nossa missão é ser reconhecida como a maior fabricante, ela está dizendo que a estratégia dela é de crescimento, porque ela quer ser reconhecida como a maior, né? De veículos comerciais, automóveis, agregados, componentes e serviços. Tá aí, tá alinhada com a visão, né? Tá falando das mesmas coisas, automóveis, agregados, componentes e serviços. Trabalhamos para nos manter como a fornecedora número 1, olha aí, quer ser a número 1, nasceu para ser a número 1, de uma linha completa de veículos. Uma linha completa quer dizer veículos pequenos, leves, médios, grandes, enfim. Veículos comerciais de alta qualidade e de serviços relacionados que excedam as expectativas do cliente. Buscamos continuamente aperfeiçoar nosso negócio de automóveis, fornecendo veículos de alta performance e confiabilidade. Olha aí que interessante a missão, né? Está muito claramente definida qual que é a visão, qual que é a missão. E se você reparar, ele fala aí, né, de qualidade, fala de exceder a expectativa do cliente. Olha, você captura aí alguns valores, né, que ela está defendendo. Inovar em relação, né, a surpreender o cliente, a ser maior, a ser líder. Isso tudo tem a ver com valores que ela defende. Você pode, no link aqui, você pode consultar a missão, visão lá da Mercedes-Benz. Eu selecionei aqui, olha aqui, uma empresa de chocolate, né? Um grupo empresarial que no segmento de alimentação e chocolates finos, né? Tá lá também o site, você pode olhar. Olha como eles explicitam bem a missão, a visão e valores. Olha o que diz a Copenhague sobre a sua missão. A Copenhague, tradicional grife de chocolates finos, olha aí, já deixa claro que é uma grife. Chocolates finos, tem como missão fabricar produtos de altíssima qualidade, preservando seu sabor com sofisticação e originalidade. Preocupada em proporcionar felicidade através de seus chocolates, está sempre atenta às mudanças do mercado para inovar, ir ao encontro das preferências de seus consumidores, oferecendo as melhores lojas, o melhor atendimento e o melhor produto para consumir e presentear. Trabalhando com prazer e emoção, visamos atender com excelência o interesse do investidor, a motivação do colaborador e a satisfação do consumidor. Bem interessante quando ela coloca na sua missão, né, trabalhar com prazer e emoção, visando atender a excelência e interesse do investidor. Olha aí a perspectiva finanças, muito forte já na missão. Qual que é a missão? Eu nasci para produzir chocolates finos de alta qualidade, mas quando eu falo que também dentro da minha missão é atender o interesse do investidor, é claro que eu estou visando lucratividade, rentabilidade, grana. A motivação do colaborador, olha aí a preocupação com pessoas, que é uma das perspectivas que a gente trabalha, e satisfação do consumidor. Quem que é o consumidor? O cliente. Percebe que na missão ela já colocou aí a perspectiva financeira, a perspectiva colaborador e a perspectiva cliente. Olha aí as três perspectivas das 4 citadas, inclusive na missão. A visão, ela diz, ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com características e propostas únicas. Essa é a visão, ela quer ser percebida dessa forma pelos clientes. E quais são os valores? Lideranças interativas, trabalho em equipe, proatividade, qualidade, ética e respeito. Olha aí, ainda coloca aqui como atingiremos, né? Mas é importante que ela frisa bem missão, visão, valores, e isso tem a ver com o jeito que ela atua no seu dia a dia. Se você perceber alguma inconsistência do que está escrito aqui com a operação lá no dia a dia, é uma disformidade porque não está, né, harmonizando com aquilo que defende ser a sua estratégia, a sua missão, seus valores. Por isso é importante a gente saber missão, visão e valores das empresas, porque inclusive isso qualifica a nossa visão como consumidor. Como consumidor eu quero saber se isso está acontecendo de fato na prática. Se está acontecendo, sinal que é uma empresa respeitada e uma empresa séria, porque está fazendo na prática aquilo que ela se propôs a fazer. E para fechar aqui, a gente tem valores, eu peguei aqui da Apple, né? Entramos lá no site, está aqui também o link para você acessar. E quais são os valores que a Apple defende? Eu não coloquei aqui missão, visão, valores, só para a gente, né, dar um foco aqui em valores. Quais são os valores? Acessibilidade, então os produtos Apple são desenvolvidos para ter acessibilidade. Meio ambiente, aí com certeza estou falando de processos de reciclagem, enfim, né, usar materiais
que possam prejudicar cada vez menos o meio ambiente, etc. Privacidade, ó, segurança para o usuário, né? Afinal de contas, se você está usando um produto lá, um smartphone, um tablet, né? um PC, um notebook, tem vários dados seus ali, vários dados importantes, né? Essa coisa de você salvar na nuvem, enfim, tem um monte de coisas aí que são, né, merecem sigilo total. Eles colocam como sendo valor defender a privacidade. E responsabilidade dos fornecedores. Olha aí também, né, trazendo os fornecedores para sua cadeia operacional. Então, missão, visão, valores. Missão, porquê da existência, né, da organização, visão, como é que eu quero ser percebido pelo cliente, e valores são alicerces dessa visão, como é que eu quero ser percebido, o que que eu não abro mão, o que que para mim é importante. Percebeu a importância disso para você formular uma estratégia? Isso aqui é o DNA da sua organização. Tudo que você for tomar como decisão, como escolha, tem que olhar a sua missão, a sua visão, os seus valores para ver se você está respeitando a sua própria existência, a sua própria percepção na comunidade e aquilo que você defende que são os seus valores. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre como definir a estratégia empresarial. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!